Olá, pessoal! Aqui você está no canal da Primeira Igreja Batista de Fortaleza e essa é mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E hoje nós estamos dentro desses livros da Bíblia e vamos falar sobre uma pequenina carta do apóstolo Paulo chamada Tito. Pois é, o Tito é uma pessoa pela qual Paulo escreveu essa carta, foi o destinatário dessa carta de Paulo. É interessante também, foi escrita pouco antes da década de 70 e essa carta durante muitos dos primeiros séculos foi desenvolvida, atrelada e estudada como sendo de uma autoria desconhecida ou de um outro autor a não ser Paulo. Justamente porque aqui tem algumas mudanças de linguagem, mas ainda se assemelha bastante a cartas de Paulo e também por conta da localidade, falar a respeito de Creta. E muitos afirmarem, estudando a vida de Paulo, que ele não passou por Creta, já outros acreditam que sim, que ele passou por Creta. Então, entre tantas e outras coisas, no final de todas essas discussões, a maioria da comunidade teológica, inclusive hoje em dia, atrela esta carta ser sim uma carta de Paulo escrita a Tito. E aí ele faz menção através dessa carta a alguns outros personagens, mas os principais são esses. É Paulo, um instrutor, um plantador de igreja, assim como ele trata Timóteo na primeira carta, principalmente, aqui ele tem um tratamento a Tito como um filho na fé e alguém que está sendo trabalhado, desenvolvido para a caminhada ministerial. Assim, essa carta de Paulo a Tito são apenas 3 capítulos, mas tão rico de informações e também tão atuais, pensando na aplicabilidade dessas lições e desses desafios que Paulo coloca a Tito aqui. Então Tito está à frente de uma comunidade de fé, de uma igreja, e Paulo vai falar principalmente sobre uma sociedade de consumo. Não é? Eu sei que isso aqui é uma expressão mais atualizada, mas é precisamente isso que retrata essa igreja, essa comunidade. Essas pessoas estavam buscando viver excessos, essas pessoas queriam muito o que eles desejavam. E aqui tanto envolvia a questão da fé e da religião, como mesmo a questão, por exemplo, do comer. Ele critica aqui, logo no início dessa carta, a glutonaria, né? As pessoas iam em excesso de comer, elas comiam demais, elas buscavam demais saciar os desejos da comida, né? Os desejos da vontade, o estômago chamando ali. E ele já tece uma crítica a respeito disso, aponta esse detalhe, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber, caminhando mais na carta, que na verdade as pessoas dessa comunidade, eles também tinham esse estômago muito grande, eles ansiavam demais por novidade, incluindo novidade religiosa, novidade de fé, e aí numa época em que surgiam já falsas doutrinas e muitas novidades heréticas, essas pessoas que buscam excessos, uma sociedade de consumo acaba consumindo também essas coisas, né? E Paulo ele vai tratar disso também, assim como ele vai aconselhar o próprio Tito ao seu comportamento, assim como ele vai aconselhar a igreja, essa comunidade em que Tito é líder, a também aprender o seu comportamento, e depois ele vai falar sobre um modo geral das pessoas se relacionarem, até mesmo nos relacionarmos com a nossa liderança política e tudo mais. Sei que falar de política ainda mais nesse ano não é uma coisa tão fácil, nem de se falar, nem de se ouvir, não é? Mas guarde o seu coração desse posicionamento político, porque hoje a gente vai falar o que está escrito aqui, de Paulo a Tito, não pensando de forma partidária. Quando Paulo escreveu a Tito não existia Brasil, quando Paulo escreveu a Tito não tinha os nossos partidos políticos, nem essa guerra toda aí para saber quem está errado e quem está certo, ou se todo mundo está errado, não é? Então aqui a gente vai observar sim essa carta tão pequena pode nos trazer de instrução e de maneira prática aplicar na nossa vida. Como essa carta ela é dividida em 3 capítulos, você tem aqui pelo menos 3 movimentos de pensamento. Existe uma lógica aqui que foi organizado nessa divisão capitular aqui, né? Que é sempre algo bom a se lembrar que essa divisão de capítulos e versículos não foi feito intencionalmente quando foi escrita a carta. Isso já foi
um desenvolvimento teológico da comunidade para que facilitasse a nossa leitura e a busca por referências, não é? Então, essa carta ela foi um texto corrido e agora, dividida dessa forma, houve então uma intenção em dividir nesse ponto em 3 capítulos. E o primeiro capítulo nós temos um conselho direto a Tito, assim como Paulo fez a Timóteo, como é que Tito deveria se comportar, como ele deveria ser alguém exemplar, não é? E também muito parecido com o conselho a Timóteo, Tito sendo um jovem e a dificuldade do jovem ser respeitado, a sociedade levar a sério o jovem. Então Paulo entende isso e ele aconselha, entendendo, falando uma linguagem alcançável por Tito. E lógico, era comum também nessa época cartas como essa, apesar de ter um remetente e um destinatário certo, elas também seriam lidas diante da comunidade, ou seja, é o conselho que o mestre Paulo, né, que o plantador de igrejas Paulo está dando a Tito sobre a igreja. Logo, a leitura dessa carta também para a igreja serviria como uma forma de tratar algumas situações. E não é por acaso que lá no final ele cita inclusive nomes de outras pessoas. E aí você tem que imaginar essa carta sendo lida na frente de uma igreja, na frente de uma comunidade, onde o nome de pessoas da comunidade são citados para ser resolvido alguma questão ali. Mas ainda estamos no primeiro capítulo, onde Paulo vai trazer então a Tito essa necessidade dele ser um ministro aprovado, dele ser um homem de Deus que Paulo confia, né? E no versículo 5 ele vai dizer, olha, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Então Paulo ele foi estratégico, ele entendeu que Tito ele tinha capacidade de estar à frente dessa comunidade e ele deixou Tito lá e já deixou uma tarefa de casa, já deixou instruções para ele seguir então esse ministério, né? Seguir então à frente dessa comunidade. Só que Paulo, como ele traz para Tito aqui como Tito deveria se comportar, como Tito deveria ser, justificando a própria estratégia de Paulo, deixando Tito lá em Creta, ele já vai também trazer aqui, a partir do versículo 10 desse primeiro capítulo, a respeito de aquilo que seria confronto ao próprio ministério de Tito. E ele vai falar, então, desses falsos mestres que, consequentemente, ensinam falsas doutrinas. Então, isso já estava acontecendo. E eu estou falando aqui antes da década de 70 depois de Cristo, né? Cerca do ano 68. Então, isso já se enfrentava na igreja. E Paulo, ele não está colocando Tito numa situação vexatória, numa armadilha, colocando ele para liderar algo que Tito depois seria surpreendido com essas novidades. Não, Paulo está sendo muito criterioso e muito sincero com Tito. Olha, você vai encontrar esses desafios e um deles são esses falsos mestres e essas falsas doutrinas. Como eu falei na introdução, esses falsos mestres e falsas doutrinas não eram somente perigosos pela existência de si próprios, mas como o povo dessa comunidade, como as pessoas dessas cidades, eles viviam na busca, né, uma sociedade de consumo, na busca pelo excesso. Vindo essas novidades, quem quer excesso nunca se satisfaz, não é? Então, vindo essas novidades, eles também vão consumir essas novidades, o que é tanto perigoso, né, para pessoas como nós também, né? Hoje, por exemplo, de maneira aplicação direta, nós vivemos numa sociedade em que as informações elas estão chegando a rodo, literalmente, elas estão chegando de qualquer forma, seja por redes sociais, seja por aplicativos de mensagem, as notícias vão chegando. E filtrar essas notícias, sejam verdadeiras, falsas, sejam notícias que vão trazer algo de bom ao seu dia, porque muitas vezes a notícia é verdadeira, mas essa notícia pode acabar com o seu dia, pode mexer com a sua fé, então será que ela é válida? Não é? Vivemos sim numa sociedade de consumo, que as pessoas nunca estão satisfeitas, sempre querem mais. E também essa necessidade do querer mais faz com que as pessoas consumam tudo superficialmente, ou seja, é consumir muita coisa, mas sem profundidade, não é? E aí, isso acontecia já naqueles dias. As pessoas não conheciam tão bem as coisas e sem profundidade buscavam vivenciar na sua prática de fé esses falsos ensinos, porque era uma novidade e porque eles queriam muito mais, não é? Então, a gente realmente precisa aprender a ter satisfação nas coisas de Deus. Essa é a primeira aplicação.
tanto para líderes, como Paulo fala aqui para Tito, como ele fala a respeito dos falsos mestres, das situações de que essa igreja poderia se envolver, que seria ruim para o desenvolvimento da fé dessa comunidade. Assim a gente tem que aplicar na nossa vida também. A gente tem que ter cuidado com o que a gente consome, seja informação, seja lá o que for. A gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente quer novidade, quer buscar mais e mais coisas, e a gente principalmente precisa aprender a ter satisfação no Senhor. A gente tem um salmo maravilhoso, entre tantos maravilhosos, que fala que assim como a costa anseia pelas águas, não é? Você quer, você deseja o Senhor, como se fosse um instinto natural, não é, de se alimentar ou de beber águas, né? Um animal buscando essas águas, assim a gente tem que buscar o Senhor. E sim, buscando o Senhor, nele a satisfação. Ainda fazendo esse paralelo com água, Jesus disse que aquele que receber da água da vida, rios fluirão de si próprio, né? Então Jesus está dizendo, olha, uma vez que você beber dessa água, você vai jorrar dessa água, ou seja, você vai estar tão satisfeito que você vai derramar para outras vidas, não é? Então a gente precisa encontrar, encontrando, precisamos vivenciar a satisfação no Senhor. Mas não paramos por aqui, porque temos o capítulo 2, não é? E como a gente falou, Paulo vai dar instruções sobre como se posicionar como líder, como, sendo líder, enfrentar dias complicados, enfrentar essas concorrências à fé das pessoas, mas aqui no capítulo 2 ele vai falar então para a igreja, né? Como se Paulo estivesse diante da igreja dizendo, olha, já terminei aqui uma palestra para Tito, agora igreja, me ouçam, né? Então ele vai falar como os mais velhos devem se comportar, como homens, mulheres, como as pessoas da comunidade, incluindo, né, uma prática daquela época e naquele contexto que era a servidão, né, a escravidão, até mesmo como deveria ser o comportamento dessas pessoas ou para com essas pessoas. E Paulo então vai dar todas essas instruções, não é? Detalhe interessante, no versículo 6 do capítulo 2 ele diz, olha, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aí no versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. Então Paulo está dizendo aqui para Tito ter muito cuidado com o que diz, com o que ensina e ter uma vida, não é? Que pela qual as pessoas olhem e digam, olha, realmente o que ele diz, ele vive, ele busca viver o que ele ensina. Mas anteriormente, no versículo 6 eu li, ele dá um conselho aos moços, né, aos jovens, né? E Tito era um deles, né? Que esses jovens precisavam ser repreendidos, esses jovens precisavam ser chamados à atenção, não é? E não é por acaso que eu citei esse versículo, afinal de contas eu sou pastor de jovens e até mesmo o estilo de pregação para com jovens diretamente, ele precisa ter um peso também de cuidado e de muitas vezes de chamar a atenção, trazer para perto, até porque os jovens de hoje não são tão diferentes dos jovens daqueles dias. Talvez com muito mais oferta ao pecado, os de hoje, né? Mas Paulo, ele sabia bem como aconselhar Tito a aconselhar jovens, e eu tomo isso para a minha vida também. Assim eu espero que todos nós tomemos, né? E aí ele ainda fala sobre a respeito da graça de Cristo. Após ensinar a igreja, né, a comunidade, as pessoas, dividindo ali as faixas etárias, os grupos de pessoas, homens, mulheres, também dividido por sexo, né? E ali, após dar tantos conselhos, ele fala, porque tudo isso é bênção de Deus, tudo isso é pela graça de Deus. Versículo 11, capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, em tão poucas palavras, Paulo fala aqui da vida do cristão, não é? O que você deve ser enquanto cristão aqui nessa terra, o que você deve fazer com isso e a nossa esperança, a volta de Jesus Cristo. E ora vem, Senhor Jesus, porque os dias são maus, né? Os dias estão difíceis. Então ainda temos essas lições. É uma tarefa de casa.
vai ler todo o título, né? Mas esse capítulo 2 releia várias vezes e quando chegar a esses conselhos, seja você mulher, homem, seja você mais velho ou mais jovem, tome para si esses conselhos, diga, tá bom Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero colocar em prática o teu ensino, né? Leia toda título, né? Porque são apenas 3 capítulos e ainda pequenos. Porém, quando chegar nesse capítulo 2 e atingir exatamente o grupo pela qual você faz parte, diga, Senhor, fala comigo, lê esses versículos e diga, tá bom, Senhor Deus, eu obedeço, tá bom, eu aceito. Agora, chegando ao final, nós temos o capítulo 3 de Tito, não é? E aí a gente vai chegar aqui no assunto que não deveria ser, mas muitas vezes torna-se polêmico justamente pela forma como a sociedade de consumo se alimenta da política hoje em dia, não é? O que é tanto perigoso, não é? E aí, ó, logo no início do versículo 3 ele vai dizer, ou do capítulo 3 ele vai dizer: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E aí ele vem falar da benignidade, né? Quando Deus se manifesta, ele nos tira dessa vida de pecado. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, é que existe autoridade também. Existe autoridade, lógico, que eclesiástica, né? Essa carta é enviada, inclusive, ao líder dessas pessoas, mas ele vai mencionar também que existe a autoridade social, a autoridade local na cidade aqui. E que essas pessoas também deveriam se comportar diante disso. Não é o fato que você faz parte de uma igreja e você respeita seu pastor, que você vai desrespeitar todas as outras áreas de líderes na sua vida, por onde você passar. E eu entendo muito bem, e que nesses dias também já tinham líderes políticos ladrões, líderes políticos mal intencionados. Isso também sempre existiu. Pessoas interesseiras que são colocadas lá com uma face e depois se transformam depois que assumem um poder, não é? Porém, Paulo está dando um recado aqui. Ele está dizendo, olha, vocês precisam aprender a conviver com isso, vocês precisam aprender a respeitar. Porque vocês já foram esse tipo de gente. Quando ele fala, porque lembre-se que vocês já foram nécios, vocês já foram desgarrados, vocês já foram odiosos. E às vezes a gente tem pessoas que estão lá na política, que estão lá no topo. A gente precisa viver numa sociedade com regras básicas e tudo mais. E muitas vezes a gente não tem condição de engolir aquela ou aquela outra pessoa. E aí Paulo vai dizer, lembre-se, se de repente aquela pessoa é odiosa, você também já foi. Não é? Você também viveu e precisou da transformação de Deus. Então todos precisam da graça de Deus, todos precisam da salvação. Não sabemos se os nossos políticos todos serão salvos, ou se alguns serão. A gente não tem condição de falar isso. É uma relação pessoal entre a pessoa e Deus. Mas uma coisa que Paulo deixa claro aqui é que a gente tem que aprender a viver com isso. Não é? E eu costumo falar, olhando para Isaías, eu já falei muito isso aos jovens, que muitas vezes os políticos eles podem ser capazes de destruir a economia de um país, de destruir uma sociedade que vive de uma maneira mais confortável e tirar nossa paz, tirar nosso dinheiro e tirar tantas coisas. E eu digo, se esse político chegou lá foi permissão de Deus, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não estou dizendo que Deus o colocou lá como sendo um emissário de Deus, um missionário de Deus. Muitas vezes Deus colocou gente assim também em lideranças, como a gente vai ver no Antigo Testamento. Mas muitos líderes, muitos inclusive políticos, eles estão lá pela permissão de Deus para de que algum modo as pessoas dessa nação, as pessoas desse país sejam também tratadas, sejam cuidadas. E eu já disse, isso não é novidade, não é nem de partido de direita, nem de esquerda, que se o Brasil hoje sofre por causa da corrupção, é porque o Brasil é corrupto. É porque o brasileiro tem um jeitinho brasileiro. O brasileiro é corrupto e o brasileiro precisa ser tratado no coração isso. É lógico que nós, cristãos, que sabemos que corrupção é pecado, a gente deve reclamar mesmo, que a gente fica chateado, porque afinal de contas toda uma nação paga e nós fazemos parte de uma nação. Então se o Brasil está sendo julgado porque Deus levantou um líder malfeitor para estar à frente, ou se Deus já faz isso há tantos e tantos anos no Brasil e o brasileiro ainda não aprendeu a lição, é porque
precisa mudança, precisa mudar o coração, se converter ao verdadeiro e único Deus. Só o nosso Deus é que realmente vai trazer um povo de confiança, um povo adorador, um povo que tem paz genuína. E como a gente precisa de paz nesses dias, com notícias de guerra, pois é, essa paz a gente só encontra no Senhor. Não serão políticos, não serão propostas, não serão leis. Será a paz de Deus. Enquanto a população não viver isso, ela sofre e a gente sofre junto, porque afinal de contas a gente também faz parte de uma população. Assim como Tito. Tito sofria junto com essas pessoas. Não é porque Tito era uma péssima pessoa, inclusive ele era a pessoa de confiança que Paulo escolheu para estar à frente dessa comunidade. Então Tito, olhando de forma assim simplória, usando da nossa justiça, Tito nem merecia esse sofrimento, tá no meio desse povo, mas ele estava porque era estratégia de Deus na vida dele, não é? Então Deus usa também nossa vida para trazer ainda, não é, um ponto de paz, ainda uma palavra de transformação, ser usados por Deus para mudar esse povo, né? E assim é a nossa missão aqui na Terra, né? Se nem tudo tá bem, se de lá de cima para baixo, em termos políticos, as coisas andam mal e o povo brasileiro ainda não aprendeu a lição, precisa aprender mais, nós cristãos, precisamos respirar, sabendo que o nosso líder aqui da terra, ele tem suas funções sociais, mas o nosso líder maior é Deus, não é? A gente tá só de passagem aqui na terra, porque a gente obedece acima de tudo a Deus, não é? E tendo esse nosso Deus como o nosso chefe, o nosso rei, a gente também precisa obedecer palavras como essa. Vamos aprender a conviver, vamos aprender a lidar com esses que estão à frente, sejam bons ou maus, porque não é por acaso que eles estão lá. Deus é soberano. E se eles estão lá, é porque Deus permitiu. E no final, a gente tem aqui algumas recomendações finais, não é? Como eu falei lá no comecinho, questões bem específicas, nomes citados e o encerramento da carta, né? No versículo 12, ele vai dizer, do capítulo 3: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, não para que tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então ele está dando algumas orientações ministeriais a respeito desse movimento de pessoas de Deus, pessoas que estão servindo também no campo aqui, não é? E aí ele ainda dá uma agulhada ali, ainda dá uma alfinetada na igreja, né? Que todos vocês aprendam a lidar com tudo isso que foi mencionado em toda essa carta, não é? Inclusive essas instruções finais, que a igreja também ficasse atenta quanto aos cuidados de Tito para com essas pessoas e de repente da igreja também para com essas pessoas. E Paulo trazendo aqui essa esperança de fazer uma visita a essa igreja, de ver se estava tudo realmente bom, se esses conselhos funcionaram, não é? E aí, com certeza, deve ser uma experiência muito boa você tratar uma confusão, tratar conflitos, aconselhar um certo ambiente e depois você poder, anos depois, voltar lá e ver como Deus agiu em meio a tudo aquilo. E você percebe que não foram seus conselhos, mas é o poder de Deus, a ação de Deus. Então, é sobre tudo isso, essa carta de Paulo a Tito, não é? Sobre uma sociedade de consumo que busca os excessos, que come demais, mas também quer novidade demais, inclui novidades religiosas, sobre uma sociedade que precisa aprender a lidar com líderes políticos, sobre uma sociedade que deve aprender a conviver em comunidade, com as diferenças, seja de faixa etária, de sexo, aprender a conviver ali dentro da igreja, a convivendo como família, né? Que inclusive é uma proposta também da nossa igreja, e sim, um jovem líder que também precisa caminhar, né? Precisa aprender fazendo, né? Ele não está aqui no seminário, ele já está na prática ministerial mesmo, na comunidade local, e ele já recebe essas instruções, incluindo alguns sustos, né? Paulo dizendo, olha, você vai encontrar dificuldades também no teu caminho. Que o nosso Deus assim, então, nos abençoe, né? Com todo esse conteúdo, que é um conteúdo simples, mas ao mesmo tempo aplicável às nossas vidas, e fica essa tarefa para você, né? Essa lição de casa aí, fazer toda a leitura de Tito e fazer
meio que aquela brincadeira de dizer, tá bom, Deus, aqui eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu sou exatamente essa pessoa nesse grupo aqui que o Senhor colocou nesse texto. E aí, vamos ver o que é que Deus tem a ensinar e a falar ao seu coração. Que Deus te abençoe.